Cristina, parabéns pelos inscritos. Toca o terror aí. Obrigada, Vianney. Boa tarde de novo, gente, para quem chegou agora. Vianney falou muito bem, eu aqui sou porta-voz de um grupo gigantesco de pessoas, todas as áreas da universidade, e um processo longo que eu tenho o privilégio de ter acompanhado. Então, eu sou aqui uma narradora participante desse processo todo, de fato, estive muito perto, mas eu vou contar a história mesmo da PUC e o que aconteceu nesse período. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um minuto de paciência, só para eu conseguir tirar vocês aqui da frente. Acho que tá tudo certo, né? E aí, Cibele. Perfeito. Bom, Cibele e Vianney, por favor, me interrompam quando vocês quiserem. Eu vou tentar não falar sozinha muito tempo. Eu acho que o mais rico aqui é mesmo a nossa troca e a nossa partilha, a nossa construção coletiva aqui. As pessoas pelo chat, nós aqui falando. Então, a ideia é mostrar um pouco da fotografia e depois debater junto com vocês o que aconteceu aqui. Bom, o título é esse. Eu hoje sou aqui, então, de novo, a representante institucional da PUC Paraná para contar para vocês o que fizemos. E deixa eu só achar aqui. É, acho que a gente está com. Só um minuto. Aí, passou a tela. Agora talvez passem muitas. Se for o caso, a gente volta. Bom, o que que acontece e por que a PUC fez esse movimento? Acho que é importante a gente contextualizar lá atrás. Então, voltando para 2017, mais ou menos, quem está no mercado educacional vai concordar comigo que a gente tinha alguns fantasmas nos rondando. Sempre teremos, mas os fantasmas daquela época falavam muito sobre a desvalorização do diploma. E aí, se você lembrar, 2017, nós estávamos com produtos, ou ainda estamos, enquanto instituições de ensino, bastante ancorados na certificação, no diploma. E eu lembro de uma matéria, notícias que explodiram de que o Google não exigia mais graduação para contratar seus funcionários. E o Google, na época, como a grande Big Tech que despontava em inovação e modelo de trabalho inovador. E esse era algo que nos preocupava bastante, assim, se os nossos produtos, ou se grande da relevância que as pessoas percebem na gente está ancorada em um diploma PUC Paraná, se não tiver mais a valorização do diploma, como é que a gente se acomoda nessa nova configuração de mercado? Começávamos a falar de lifelong learning, de educação ao longo da vida, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, as pessoas buscando propósito, se recolocando em novas profissões ao longo da carreira. Falávamos sobre a geração Z e geração Alpha não valorizam tradição. E para a gente isso pegava muito, porque somos uma instituição tradicional e sempre seremos uma instituição tradicional. E o ensino à distância chegando com muita força no Brasil. E aqui falávamos, e estávamos, e estamos em um lugar de uma instituição confessional 100% ancorada na época em ensino presencial, com alguns, tínhamos tido, eu brinco, alguns soluços de tentativa de EAD, mas a gente não sabia muito bem como fazer aquilo. A gente sabia que a gente tinha que ser ágil, que a gente tinha que ir rápido, porque o timing estava passando, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Tudo o que sabíamos rodar de presencial, não sabíamos fazer em EAD. Então, esse era o cenário onde a PUC Paraná estava. Olhávamos para fora, víamos uma mudança mercadológica bastante importante, chegando, um tsunami de reconfiguração de mercado, e sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. Nesse momento aqui, eu estou falando enquanto reitoria, enquanto instituição, enquanto áreas de gestão, não foi o marketing que puxou esse assunto, nós todos vivíamos esse assunto e conversávamos sobre nossas preocupações em relação a esses temas. E aí, o nosso primeiro movimento, eu coloquei bem entre aspas aqui, porque até hoje citamos ele dessa forma, o projeto de inovação. Decidimos buscar ajuda externa, contratamos uma consultoria na época que nos ajudou a mapear mercado e entender um pouco mais quais seriam as grandes tendências. E esse foi o primeiro passo que a gente deu para entendermos um pouco mais como faríamos. Eu busquei algumas telas originais, essa é uma tela original, do projeto de inovação, que começou, se não me engano, em 2018, entre 17 e 18, não tenho clareza exatamente aqui do momento, mas essas foram as tendências de ensino superior que nós mapeamos naquele momento. E fiquei muito alegre quando eu voltei nessa tela, porque eu vi que várias delas se concretizaram. Então, a nossa sensibilidade aqui estava apurada.
E o que que a gente viu? Eu não vou ler todos, tá, pessoal? Mas a gente via essas tendências, por exemplo, de aumento em programas de certificação, que hoje são realidades nossas no mercado, prevalência de aprendizagem mista, com mais de um modelo de aprendizagem, essa preferência por um modelo mais ativo de aprendizagem versus um modelo mais passivo, aumenta acessos a fontes de conhecimento. Hoje, fontes de conhecimento estão, né? Ainda mais com o IA agora, estão muito acessíveis, muito acessíveis. Então, se antes a universidade era o lugar do acesso ao conhecimento, a universidade precisaria deixar de ser, porque o acesso ao conhecimento foi muito facilitado. Aqui, ensino por competências, e aí a gente dividiu nesses quatro grandes pilares aqui. Eu vou citar alguns. Então, dinâmica de mercado, essa lógica de como as pessoas aprenderão, comportamento do cliente, essa demanda de ensino mais personalizado e mais contínuo. A gente olhava muito para a demanda da internacionalização, também aparecendo na dinâmica de mercado com concorrência de instituições internacionais que começavam a vir para cá, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a educação executiva da Ivy League norte-americana disponível para a gente em online. Lá em 2017, a gente olhava para isso e falava como isso vai se acomodar. Em termos de configuração das instituições, nós também olhamos. Então, a gente olhou para como as pessoas aprenderão, como as pessoas se comportam, como elas vão se comportar no futuro, mas a configuração das instituições também era algo que nos preocupava. A PUC Paraná é uma instituição pesada. A gente brinca que, na época, a gente brincava que éramos um grande transatlântico e que talvez para mudar precisássemos soltar jet skis saindo de nós, porque girar um transatlântico demora muito e consome muita energia. Grande campus, ativos pesados imobilizados, muitas pessoas, muito às vezes ser pequeno te traz vantagem competitiva nesse aspecto. Você consegue mexer as coisas um pouco mais rápido do que quando você é grande. E aqui a gente Cristina, posso fazer mapeava, uma parte? por favor. Eu acho que essa sua fala é bem importante, porque no cenário educacional, e a gente pinta muitos quadros, nós temos uma grande massa de alunos estudando nos grandes grupos educacionais. E às vezes, para quem é pequeno, para quem não tem toda a tradição da PUC, fica achando que é um jogo já perdido. E essa sua fala é muito parecida com o que a gente trabalha nas consultorias, da Roper, na área de marketing, na área de captação, na área de permanência, que é exatamente esse ponto que você está colocando. Às vezes, para um pequeno se adaptar à realidade local é mais fácil do que você transformar uma universidade com todo o valor como é uma PUC. Né? Então, são pontos bem importantes para quem está começando no mercado, ou para quem tem uma instituição menor que não tem essa capacidade toda de investimento, se espelhar em quem conseguiu fazer, mas também acreditar que é possível dentro de uma flexibilidade de uma instituição menor. Acho que muitos pontos de que você traz nessa lâmina histórica, que são bem interessantes, mostram isso, da facilidade que talvez para um grupo menor isso fosse possível. Ó, É se eu puder isso. pegar uma carona aqui, ó, já que a Sibeli interrompeu, eu vou pegar uma carona. Quando a Cristina falou que tinha aquela preocupação do fim do diploma, que o Google vai contratar sem diploma, né? Aquilo foi um tsunami na cabeça de muita gente. O que que aconteceu de lá para cá? O Google só contrata sem diploma quem vai fazer código de linha. Passando desse estágio inicial, que é o estagiário, o Google não contrata sem diploma, tá? É É isso. isso aí, galera. E para você fazer carreira no Google, você tem que fazer universidade, você tem que fazer especialização. São 7 níveis de salários no Google. Para você entrar no nível 1, tu já tem que ter graduação. Para você ir para o nível 2, tem que ter um MBA. Para você ir para o nível 3, tu tem que ser um Master Ivy League, senão você não vai para o nível 3, tá? Então, galera, quem tem filho aqui, quem é jovem que está assistindo aqui, não cai nesse ponto que não precisa do diploma, tá? Você pode sobreviver só com certificações, mas você não vai fazer carreira, tá? Beijo. Pronto, falei. Desculpa interromper. É isso, e depois eu vou comentar quando a gente fala de número de alunos, o que a gente viu no Brasil foi um pouco do oposto, né? A gente viu um crescimento da pós-graduação Lato Sensu, por exemplo, que em 2017 a gente achava que poderia acabar. Mas eu quero destacar aqui outras coisas. Essa analogia, Sibeli, do transatlântico e do jet ski, para mim, ela é incrível, assim, porque de fato o jet ski ele pode ser mais instável, mas ele é muito mais veloz, ele se adapta mais rápido. Então, tem uma série de pontos positivos em ser um jet ski aqui quando você está jogando o jogo do mercado.
A gente previa o aumento da colaboração entre as universidades e a gente acredita muito nisso. É muito importante falar isso aqui. Nós temos colocado alguns produtos no mercado em colaboração com outras instituições e a gente realmente acredita que essa é uma forma de jogar o jogo com bastante propriedade. E, enfim, em termos de recursos e financiamentos também, assim, o modelo educacional, ele pode ser desenhado com princípios de alavancagem de ativos de terceiros. Se a gente for olhar hoje, esse negócio de ir para a multidão para alavancar os seus ativos pode ser uma possibilidade boa que a gente estudava lá. Caminhando aqui para não me delongar no passado, nós desenhamos nesse projeto de inovação 3 cenários do que considerávamos modelos de negócio ideais a partir das tendências. Eu trouxe aqui também, porque eles são desenhos hipotéticos, mas são exercícios muito saudáveis. Um dos modelos a gente chamava de Smart University, e aqui era uma universidade ágil, data-driven, com muita tecnologia, uma base pesada de dados rodando tudo, que estava aqui preparando profissionais para o mercado de trabalho de uma maneira bastante ágil. O ponto da Smart University era 100% tecnologia, agilidade e orientação para o mercado de trabalho. A gente desenhou um outro modelo hipotético que a gente estava chamando de Borderless University, que era uma universidade, dessa lógica que eu falei de ativos light, então uma universidade leve em termos de estrutura mesmo, alavancando recursos tanto humanos quanto infra de parceiros e terceiros. Então, um modelo de negócio que existisse a partir da configuração de vários integrados para transformar-se em um, promovendo pesquisa interdisciplinar com stakeholders internos e externos. Tem alguns exemplos disso que funcionam no mundo, por exemplo, universidades que não têm campus, que funcionam de maneira ou virtual ou em hackathons e imersões que acontecem em diferentes lugares do mundo. A gente se inspirou naquilo na época. E um outro modelo que a gente chamou na época de Tomorrow U, que era uma universidade muito orientada a propósito. O papel catalisador aqui do desenvolvimento da sociedade como a essência da instituição, com um portfólio orientado para isso. Vejam que são 3 exemplos de posicionamentos de negócio, um não é melhor que o outro, mas tem uma clareza de posicionamento diferente entre eles. Isso é lá, quando a gente vai para os princípios de marketing, se você não tem clareza de quem você quer ser, você não será ninguém, né? Então, esse exercício de criar cenários, criar negócios com posicionamentos diferentes, nos provocou e nos obrigou a fazermos escolhas dentro dessas 3 possibilidades. E o que nós vimos e nós constatamos na época é que nós não somos, em essência, nenhum desses. Nós tínhamos algumas coisas de alguns desses modelos. A nossa orientação para propósito aqui é muito forte, por sermos uma confessional, mas, por exemplo, a gente não tinha dados orientando a nossa operação. Na época, a gente começava a falar em data lake, essa coisa toda. Então, a gente não era ancorado em dados, por exemplo, a gente não tinha alavancagem de ativos de terceiros, enfim. Percebemos que não éramos Cristina, nada. Por se me favor. permite uma parte, uma tradução, e às vezes até mais do que o modelo de negócios, tem uma diretriz muito mais simples para o marketing, para a captação funcionar, né? Estamos aí no meio de fevereiro, muitas instituições desesperadas, que é talvez olhar menos para o marketing e mais para o produto. Eu costumo sempre dizer assim, não tem marketing que dê conta de um produto ruim. Então, você já está falando aqui de parte de um modelo de universidade, mas muitas ainda estão naquela fase de que não tem um produto consolidado, não olham para um curso, acham que basta fazer um edital, colocar na rua e está tudo resolvido. Então, não se ocupam das pessoas, não se ocupam dos desafios. Então, para chegar nisso que você fala de estabelecer um modelo, você precisa também olhar para o que você vai oferecer para esse aluno. Então, acho que é um excelente push, né, de você como marketing É, trazer isso. Muito E legal. sabe que uma das coisas que a gente fez que não está aqui na apresentação foi dentro da diretoria de marketing criarmos uma gerência de produto nessa época. E eu tive por todos esses anos uma gerência de produto que era para provocar os acadêmicos a tomarem decisões baseadas em mercado também, por essa perspectiva mais mercadológica, de assim, não basta o produto ser academicamente o estado da arte, ele tem que também ser atrativo para o público-alvo dele. E no Tem começo que você ter, não tem que foi, ter
no começo você não foi demonizada? Quem é essa menina que está aqui dizendo para gente isso? Vianney, as Você- primeiras pesquisas que a gente levava, as reuniões, parece que. Eu sou acadêmica, tá? Eu sou professora da PUC, originalmente eu fui contratada como professora, então eu fico num lugar de fala bem confortável aqui. Mas eu fui para inúmeras reuniões onde o principal objetivo dos acadêmicos era destruir a coleta de dados, não era se apropriar do resultado. E aí foi um processo de conquista de confiança e de que mostrar para as pessoas que, de fato, a gente precisa embalar de uma maneira que seja afim ao que as pessoas querem cursar, ao que elas querem estudar. Então, Até porque hoje, né, Cristina, os nossos concorrentes, e acho que você fez uma fala excelente sobre isso, sobre trabalhar em parceria com instituições, muitas vezes não está na instituição de ensino, é o último lugar que é o nosso concorrente. Nosso concorrente é o YouTube, é o Instagram, é o TikTok, é o jovem que não quer mais estudar, é o infoprodutor que faz um funil de vendas né, fenomenal que a gente não consegue nem chegar perto. Então, a concorrência para ganhar a atenção desse jovem, ter esse tempo tão precioso que você fala, talvez seja hoje o maior desafio, é, para além de tudo que você coloca. Muito bom. e é por isso que eu falo em colaboração. Um exemplo aqui que você falou de influência, eu já vou voltar, mas a gente acabou de lançar uma pós-graduação na Pós-PUC Digital, que já é em parceria com a Mais-A, em geopolítica, com o professor Roque, como um grande parceiro. Ele é um influencer, ele é um professor, e ele é um parceiro desse curso. E a gente lançou com ele Ah, uma pós-graduação em geopolítica que foi um sucesso no mercado. E às vezes alguns acadêmicos olham para ele e torcem o nariz, porque ele está lá todo midiático, mas é disso que eu estou falando. E eu acho que concordamos nesse aspecto de olharmos para o mercado com olhos de aprender e de colaborar, não com olhos de criticar. Vou seguir aqui. Nós éramos essa instituição aqui, que eu pulei para 2018, porque em 2018 foi quando a gente começou, de fato, o projeto de branding. Não tinha nada de errado acontecendo ali, em termos de saúde de negócio. A gente tinha uma ótima reputação no mercado, éramos reconhecidos como uma instituição de muita tradição, de muita qualidade, tínhamos ótimos ou excelentes indicadores de internacionalização, estava tudo bem comercialmente, a gente não estava enfrentando uma grande crise de captação. O nosso mercado é um mercado de ticket alto, mas quando a gente fez essa análise de como o futuro espera que a educação seja e como nós somos hoje, a gente viu que os nossos produtos eram absurdamente clássicos, então era o que você vê nas universidades. A gente tinha uma baixíssima digitalização na nossa entrega, pouca ou nenhuma oferta EAD. A gente começou a graduação EAD neste ano. Eu lembro que eu participei lá dos primeiros contratos com a Mais-A, via Mais Campus ainda nessa operação. E a gente tinha baixo foco em experiência. A gente não, nessa época, a gente não chamava estudante de cliente, parecia pecado ainda. Então, a gente ainda estava nesse lugar de experiência do cliente, era um termo absurdo. A gente falava muito de foco na aprendizagem, e a entrega acadêmica sempre foi fenomenal, mas baixo foco na experiência complementar, que é algo que a geração Z valoriza demais e a Alfa valoriza demais, e a gente precisa prestar atenção nisso. Então, o nosso segundo movimento foi, de fato, fazer um projeto de branding. E eu gosto da expressão de que o negócio, ele é a materialização comercial da marca. E a gente não está acostumado a pensar isso, em especial na educação. A gente pensa, eu tenho uma instituição de ensino e eu vou comunicar a minha marca. Não. Você tem uma instituição de ensino para tangibilizar uma essência que é a sua marca. A marca é muito maior do que o corpo docente, a estrutura física, os produtos, os cursos, a sala de aula. Então, quando eu falo de branding, eu falo de repensar a essência que se tangibiliza por meio das entregas que você faz para o mercado consumidor. E esse era o grande foco do nosso projeto de branding. É quase que uma crise existencial e que aí, a partir de você se recriar enquanto existência intangível, você vai tangibilizar entregas para concretizar isso. Então, nosso projeto de Cristian, branding, por favor. desculpa, ia te falar que eu acho que essa é tudo que você traz é uma grande mudança de mentalidade necessária para as instituições, né? Porque quando a gente não foca na experiência, na diferenciação, a consequência é que a instituição de ensino se torna totalmente substituível.
Então a gente precisa fazer esse exercício, né? O que você traz de fazer um branding é parar de enxergar o aluno só como um consumidor que quer o preço mais barato, que é o estudo a preço de pizza, porque desafio econômico, né? Desde que o mundo é mundo, existe crise, existe problema, existe presidente que troca, mas existem sim públicos diferentes e muitos estão dispostos a pagar. Não é que você precisa elevar a sua mensalidade, mas você precisa oferecer algo que eu acho que você está falando do branding, que é algo que entregue credibilidade, qualidade, uma marca forte que eu diga, nossa, eu vou comprar isso aqui, mas eu tenho consciência de que eu estou comprando algo bom. E esse projeto de recuperação da confiança de um jovem em algo que hoje ele olha como algo antigo, né? Difícil fazer parte do sonho, que é acho que é o grande trunfo da sua fala aí de branding, muito bom. É isso. Todos os mercados têm produtos de diferentes tickets e o ponto não está aqui. O ponto está na expectativa que você está tentando atender. Se você não tem clareza de qual é a expectativa que você pretende atender, você vai ter muita dificuldade de acertar, tanto fidelização de público, quanto ser alguém relevante nesse mercado, manter a sua instituição. Então, você precisa ter clareza de qual é o público. Eu acabei de dar 3 exemplos hipotéticos que os 3 eram de educação. Mas eles tinham posicionamentos completamente diferentes. Você quer ser que tipo de instituição? A instituição que, como a gente na PUC Paraná fala de formação integral do estudante, e aí você vai garantir que você vai trabalhar a competência ser humano, além da competência técnica? Não, você quer ser a instituição de ensino que forma empreendedores. E aí você vai trabalhar muito para formar empreendedores e não vai colocar tanta energia na competência social. Enfim. Isso, para mim, é posicionamento de marca e a tua entrega, ela tem que desdobrar essa decisão. Você não decide o que você vai fazer academicamente, depois você pensa como você vai criar uma marca e como você vai comunicar essa marca. Primeiro você tem que ter clareza, assim, a minha instituição vai ser uma instituição que forma empreendedores. Não, a minha instituição vai ser a instituição para as pessoas que procuram carreira em multinacional. A minha instituição vai ser facilitadores de mudança social. Enfim, essa essência é um pouco dessa coisa de crise existencial que eu falo. A empresa, ela é a concretização comercial da marca. A marca vem antes, a marca tem que ser pensada de maneira mais ampla. E não que E você não possa ter as duas coisas no portfólio, como você bem disse, né? Para chamar outros ramos de negócio, a Vivara tem o diamante de 50 mil reais e tem o biboquê lá de 100 reais, mas todos estão ancorados numa marca que quer entregar luxo, enfim. tem um Então, fio acho que não condutor. precisa ter uma, exatamente, tem um fio Tem um condutor, fio não precisa condutor. ter todos os cursos serem, né, elevados ou baixos, não, mas está por trás de realmente uma filosofia de qualidade na experiência, na entrega. Muito legal. Mas eu nem tô falando de preço quando eu tô falando disso, eu tô Uhum, falando de emoção do consumidor mesmo, assim. isso. Você tem um portfólio de produtos que se complementa, mas tem um fio condutor no meio, assim, que é a essência da tua marca. É ela que amarra todos os teus produtos e as tuas entregas. E foi isso que a gente pensou. Então a gente repensou isso tudo aqui. É, esses foram os temas de marca que a gente repensou. Eu não vou de novo, eu não vou aqui detalhar tudo, mas eu quero destacar que quando a gente repensou os nossos drivers, que são as grandes promessas de entrega que a gente faz para o público, nós decidimos que nós vamos oferecer para o nosso público acesso ao que há de novo. Isso traz uma responsabilidade enorme de ser uma universidade inovadora. Porque se a gente promete, vindo para PUC Paraná, você vai ter acesso ao que há de novo, eu tenho que entregar acesso ao que há de novo. Se nós prometemos que ele estará em uma universidade de qualidade, eu tenho que entregar qualidade. Se nós prometemos que ele estará preparado para o mercado de trabalho, eu tenho que entender o que é preparado para o mercado de trabalho e entregar isso nos meus produtos. Experiência internacional da mesma forma. E esse aspecto de vindo para a PUC Paraná, você vai ter condições e capacidade de colaborar com todos à sua volta, também é algo que a gente se dispõe e aqui a gente é obrigado a entregar. Então, esses drivers de promessa, eles direcionam as nossas entregas acadêmicas, as nossas entregas não acadêmicas. Isso é muito importante, esse alinhamento. Claro que a gente também mudou a nossa identidade. A gente precisa, assim como qualquer um de nós, quando a gente quer mostrar que a gente mudou alguma coisa, a imagem também acompanha. Então, nós mudamos a nossa imagem
de comunicação, nossa imagem de marca, numa intenção aqui de tornarmos a nossa presença mais intensa, mais bold, mais significativa, mais enfática. Então, a gente mudou a forma de apresentação do nosso logo para ter mais preenchimento e essa presença mais forte. Nós mudamos radicalmente a nossa linguagem porque nós queríamos prometer, se nós prometemos inovação, a gente precisa comunicar que somos inovadores. Então, eu sempre falo isso para o meu time, assim, nós carregamos a obrigação de ser inovadores na nossa linguagem. E para o ano que vem a gente já está desenhando coisas muito legais em inovação de posicionamento de novo. Porque se eu prometo isso para o estudante, eu tenho que ter inovação lá na sala de aula, eu tenho que ter inovação na estrutura física, mas eu tenho que ter inovação na comunicação. Mas vejam que a mudança da comunicação não foi só pela comunicação e não foi deslocada de todo o restante. Então, nós mudamos a nossa linguagem completamente, a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem visual, e nós tínhamos clareza de que um plano de branding é um plano de negócio. Então, o nosso terceiro grande movimento nessa jornada foi revisarmos o nosso planejamento estratégico. E a gente olhou para o que era o planejamento estratégico 2025 e como esse planejamento estratégico entregava aquela marca. Então, quando a gente repensou, e eu vou voltar aqui, quando a gente repensou e decidimos que seríamos essa instituição, nós seríamos uma universidade à frente do nosso tempo, nós chamaríamos pessoas que querem criar o futuro para serem nossos estudantes. A gente foi para o planejamento estratégico e falou: como é que eu entrego aquilo enquanto negócio? E eu também busquei telas, é que vocês podem ver, a logo ainda está antiga, porque esse processo começou lá em 19, porque aí a gente ainda não tinha comunicado nada novo. Mas eu busquei essa tela antiga para mostrar para vocês quais foram os nossos projetos estratégicos de negócio para entregar aquela marca. A gente criou um projeto de expansão de internacionalização, lembram da tendência da internacionalização e do nosso driver de entregar a internacionalização? Criamos um projeto de oferta de ensino digital, um novo modelo de educação continuada online, de novo lembram da tendência, lembram do driver, um sistema de inovação, na época a gente estava chamando dessa forma, uma célula de inteligência de negócio que acelerou muito o nosso arcabouço data-driven, a nossa orientação data-driven, novos ambientes físicos e virtuais de aprendizagem. Aqui a gente criou muitas coisas legais, como o Centro de Realidade Estendida, que inauguramos há um ano e pouco atrás, indicadores de identidade e missão. Para a gente isso é muito forte. Se a gente promete que os estudantes vão colaborar e vão aprender a colaborar, a gente precisa criar esse ecossistema, mensurar se estamos fazendo isso, se esse impacto está sendo gerado de maneira eficaz. Um programa de transformação digital do docente. A PUC tem investido bastante em transformação digital do nosso corpo docente para poder fazer essas entregas. Um novo modelo organizacional, e aqui foi um chacoalhão, assim, não é o tema, eu conto para vocês em outro momento, mas a gente tem hoje um projeto que chama Organização 4.0 e estruturar a nossa oferta de lifelong learning, além de algumas coisas aqui de integração com as outras frentes do Grupo Marista. E aí eu achei importantíssimo trazer esse slide, porque em algum dos workshops do planejamento estratégico a gente falava que iniciativas que a gente já faz, a gente vai crescer energia, que iniciativas a gente vai diminuir a energia, porque é sempre uma priorização, a gente nunca vai fazer tudo, seja você grande ou pequena, você tem que fazer escolhas o tempo todo e que outras iniciativas precisamos criar e colocar energia para entregarmos aquilo. E a gente tinha no primeiro momento, tinha preenchido aqui que a gente poderia reduzir esforço em construção de marca para poder sobrar recurso, literalmente, para investirmos nas outras frentes. Mas a gente percebeu que não, que a gente não poderia tirar esforço de construção de marca, ainda que ela fosse beneficiada indiretamente por outras ações, porque marca é chave no sucesso da proposta de valor que foi renovada. Então, a gente decidiu manter esforço em marca dentro do planejamento estratégico. E eu quis trazer isso para evidenciar para vocês como uma coisa é indissociável da outra. E aí, eu já venho aqui para os resultados para a gente poder conversar, se vendo, porque eu não estou vendo vocês. De lá para cá, o que Cristina, que nós fizemos? Pode falar, Cristina, professor. eu adorei na marca ali, né? Vocês mantiveram a identidade da marca e modernizaram. E o latim é presente. Os alunos estranham ter o latim presente na marca. Não, eu nunca recebi, nunca vi em nenhuma pesquisa nada sobre isso e nem em social listening, então a gente nunca viu comentário, mas essa foi uma discussão e nós Aham. decidimos não abrir mão, porque ciência, vida e fé no original
é algo que carrega a tradição e os nossos princípios e os nossos valores. Então, a gente não quer abrir mão disso, sabe? Então, a gente optou conscientemente aqui por manter essas três palavras em latim para trazer essa tradição, por mais inovadoras que tentemos ser, a gente nunca vai deixar de ser tradicional. Excelente, muito bacana. Eu anotei uma frase sua aqui. Marca é chave de valor na proposta que foi renovada. É isso mesmo, a frase? É isso. A marca é um grande atributo. Hoje eu falo sem coragem de fazer, mas eu acho que se a gente reduzir significativamente o investimento em produto no curto prazo, a gente manteria os nossos níveis de captação, porque a nossa marca tem uma reputação muito forte. No médio prazo eu estaria destruindo tudo, então eu nunca vou fazer isso. Mas no curto prazo, a nossa marca é um grande atributo de valor, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que por conta desse alinhamento, tá? Eu acho que você não faz marca forte se ela estiver desalinhada com as suas entregas, não tem como, assim. Vou mostrar os resultados, então. Uma das coisas que a gente mexeu muito foi em produto. Essa fala da Cibele, ela se concretiza aqui. Assim, nós tínhamos lá atrás os grandes produtos clássicos de uma universidade, graduação presencial, pós-presencial, stricto sensu. Em 18 nós começamos o EAD, a graduação EAD. E hoje eu tenho certeza que eu estou cometendo injustiças e que eu estou esquecendo algumas coisas importantes aqui. Se tiver colegas da PUC, eles já estão bravos comigo. Mas hoje nós temos pelo menos esse grande portfólio apresentado para o mercado. Então a gente tem a Pós-PUC Digital, que é esse modelo que a gente começou a construir também junto com a Maisá, que está ancorado aqui em professores PUC Paraná e pessoas de renome no mercado. Inovamos radicalmente ano passado e lançamos a pós-PUC em Collab com a PUC Campinas. Então, hoje a gente tem uma pós digital com dupla certificação, com professores de duas PUCs, e é algo que a gente acredita muito, que a gente sonha em poder fazer com muitas universidades, esses cursos em Collab com outras universidades, cada um com a sua fortaleza, ganhando mercado juntos. A nossa pós, que antigamente era presencial, virou pós online ao vivo, e aqui é um modelo online ao vivo, professores PUC Paraná. A graduação EAD, então, que eu comentei, a gente lançou a graduação 4D, que é o nosso olhar para um reposicionamento de EAD no Brasil. Criar mercado é sofrido, então aqui a gente tem patinado para achar um jeito de vender uma graduação EAD diferente no Brasil, mas aparentemente encontramos um caminho, então esse ano o produto tem seu espaço no mercado. Open Academy é um programa em que o estudante entra na graduação sem precisar escolher o curso, e ele passa um ano, ele faz vestibular, depois tem o que é regulatório aqui, eu sei que está todo mundo pensando nisso, mas ele faz vestibular, entra, faz disciplinas de graduação em apoio com o mentor, depois de um ano ele escolhe com qual curso ele se identificou melhor, ele transfere e valida os créditos. American Academy é essa graduação com os Estados Unidos, ela acontece simultaneamente lá e aqui, então os professores da Kent State University vêm para o Brasil, os estudantes têm aula aqui em inglês com professores de lá, ele é matriculado nas duas instituições ao mesmo tempo. O Summer Institute é um terceiro semestre fora do Brasil, que pode ser em Florença ou nos Estados Unidos. O doutorado empresarial é um programa em que o estudante, além do doutorado acadêmico, ele é obrigado a gerar uma solução para o mercado também, aqui em parceria com grandes empresas sempre. A Hot Milk, que é o nosso ecossistema de inovação, e a gente lançou agora, no finalzinho de novembro, um Lifelong Learning para médicos por assinatura, que a gente está chamando de Carreira Médica PUC Paraná, que é orientado para apoiar o médico na consolidação da carreira dele. Isso em produto, mas foi muito mais do que produto. Falei para vocês que a gente hoje tem a nossa organização 4.0, a gente está muito menos hierárquico, muito mais autônomo, com times, a gente está chamando de círculos mais autônomos, autogeridos para alguns temas. Estrutura física, centro de realidade estendida. A gente tem uma área na PUC que chama PUC Acolhe, que é para acolher dificuldade pedagógica, de inclusão socioemocional dos nossos estudantes, que hoje tem muita gente. A gente coloca bastante recurso nisso, porque isso é uma coisa muito importante para a gente poder entregar aquela capacidade de colaboração. Se os estudantes não estão acolhidos nas suas diferenças, a gente não vai conseguir fomentar a colaboração. O programa Gente Boa Cristina, se tu me permites, você está claro. relatando agora uma mudança, o resultado, né? Começando a falar dos resultados de uma mudança que levou praticamente aí 8 anos, se a gente contar uma pandemia do meio, né? Que praticamente foi interrompida. Então,
é um longo espaço de tempo para tantas mudanças. Então, um planejamento que pegou desde um cenário pré-pandemia, em 2017, com uma visão, e vocês trabalharam ao longo de todos esses anos para testar isso que o mercado falava, para testar internamente, né, a elasticidade de negocial, digamos assim, o que que era relevante para a marca. Então, não é uma mudança que se faz em duas, três reuniões. Eu acho importante, assim, essa a consolidação do que você falou de começar em 2017 para hoje chegar nesse avanço todo. Isso é bem importante pontuar, porque são bastante mudanças, né? É isso. E aqui é um ponto que eu destaco quando eu falo em nome da PUC, assim, eu tenho o privilégio de viver uma instituição que se deu conta de que o médio prazo é importante, sabe? Porque às Exatamente. vezes a gente vive muito no curto prazo, na urgência. Se você vive só no curto prazo, você não tem essa projeção de estabilidade no futuro. Então, olhar para o médio prazo, construir planos. E aqui, assim, muitos desafios financeiros para fazer isso tudo acontecer. Muitos. Não é barato criar um centro de realidade estendida. Então, não é barato lançar produto novo. A gente sabe disso. Teve um momento que a gente olhou para os nossos computadores de laboratórios e falou, tá bem ruim, mas vai ter que aguentar mais um ano, porque agora a gente precisa investir em produto. Porque sem produto novo agora, no futuro talvez não tenha receita para trocar computador. Essas coisas acontecem no dia a dia. A gente gastou bastante dinheiro até fazer a graduação 4D, é, engrenar um pouco mais no mercado, mas são apostas que precisam ser feitas. Várias coisas a gente tentou e não deram certo. É, E eu acho que esse coeficiente de tempo é muito importante. A gente passa, às vezes, um pouco isso na Roper, né? Ah, eu quero uma consultoria pontual de um dia, eu quero fazer um treinamento para os coordenadores, para os meus professores, de uma tarde, de uma semana, de um mês, e as coisas não se fazem tão rápido. Eu acho que esse seu é, ponto aí do médio prazo, da visão de futuro, um pouco mais ampliada, é o que vai dar mais consolidação para essas instituições de mercado. é, Muito bom. é. E pode ser tentador falar, para a PUC é fácil porque a PUC tem dinheiro. Não, pelo contrário, assim. Para a PUC é mais difícil porque tudo custa mais, porque tudo é maior. E então, sempre que você vai fazer grandes movimentos, tudo custa muito mais caro, assim. Então, não foi tão simples. E aí eu já vou mostrar números agora. A gente criou, então, também uma coisa importante lá para entregar a internacionalização. E vejam como isso é simples. Eu quis trazer esse exemplo de Global Classes. Hoje nós temos disciplinas, uma boa parte, um conjunto grande, acho que mais de 500 disciplinas ofertadas em outro idioma, prioritariamente inglês, mas não só. Mas a gente tem níveis de Global Classes. E tem disciplinas em que tem um nível que, por exemplo, o material é em inglês, mas a aula acontece toda em português. Mas você já começa a inserir internacionalização para o estudante. Aí depois, o material é em inglês. E o professor faz algumas atividades em inglês e o restante é em português. Então, tem níveis de internacionalização que são acessíveis para todo mundo poder colocar na sua instituição. Não precisa ter 100% do corpo docente, proficiente em inglês, esse tipo de coisa. Aqui tem números, e alguns desses foi que eu pensei, mostro, não mostro, mas são dados aqui 2018, 2024, 2019, 2024. Nós saímos de 27 mil alunos somando todos os nossos produtos para um fechamento de cerca de, eu estou arredondando tudo, tá, gente? Mas 53 mil alunos somando todos os nossos produtos. A gente tinha um percentual de 2,5% da ROL, da receita líquida, reinvestido em marketing. Foi super atípico esse ano, ano passado a gente investiu 4,4% da ROL, mas porque 4D e carreiras médicas consumiram bastante dinheiro. O nosso teto até então é 3,5% da ROL, reinvestida em marketing. E marketing que contemplava gerência de produto, tá? Então tem muita pesquisa dentro desse dinheiro, não é só publicidade. Em 21, arredondando aqui 45 milhões de EBITDA para 100 milhões de EBITDA, e aqui eu tô falando, quero que vocês prestem atenção mais no crescimento do que no número absoluto, porque rende investir nesse tanto de coisa. A gente melhorou em percentual de EBITDA também. Reduzimos a evasão, porque os estudantes percebem mais valor, então eles ficam mais. E essa redução da evasão subsidia investimentos. Então, pensa que 4% de evasão na base da graduação presencial da PUC, que hoje tem perto de 20 mil estudantes, é bastante receita que você já gastou para trazer e que você mantém para subsidiar os seus investimentos em evasão. E eu quis trazer esse indicador porque é uma dor enorme de instituições de ensino gasto com pessoal sobre rol. Como nós somos empresas de serviço, de educação, a gente tem um gasto com pessoal alto.
E também para mostrar que a gente não fez isso tudo contratando muito mais pessoas. Então, nós tínhamos. Aqui é dado de 2020 também, ou 21, mas 62% de gasto com pessoal sobre hall, então 62% da nossa hall ia para pagar pessoas. E ano passado a gente fechou em 49, nossa meta é sempre ficar abaixo de 50, a gente não tinha conseguido, e ano passado a gente fechou abaixo de 49. Então a gente encontrou um modelo de operação para isso tudo também, que não depende tanto de pessoas. Lembra que eu falei lá no começo de tentar não depender tanto de ativos? E aqui acho que são dois slides que nos orgulham demais o crescimento de NPS nos nossos produtos. De 20 a 24, a gente conseguiu colocar todos os nossos produtos num patamar muito bacana de NPS, sempre tentando melhorar, obviamente, mas fruto disso tudo, sabe? Então, quando eu falo que um projeto de branding ele dá certo, porque se você entende que a marca tem que ditar as entregas do restante e se tudo fizer sentido, os estudantes vão perceber isso e eles vão valorizar isso. Você vai comunicar da maneira correta para as pessoas que têm aquela expectativa e você vai entregar isso para aquelas pessoas. Então, a gente vem numa crescente de NPS que a gente comemorou muito quando a gente olhou os resultados de 2024. E, por fim, ano passado também tivemos algumas conquistas em rankings, e a gente vive de ranking. Somos, segundo o Times Higher Education e segundo a RUF, a melhor privada do Paraná e a terceira melhor privada do país. E o RUF também nos colocou como a mais inovadora do Brasil entre as privadas. E aqui foi também uma grande alegria, porque inovação foi um dos drivers que a gente decidiu ter lá atrás, mas que nós não tínhamos nada, nós não éramos reconhecidos como inovadores em 2018. Então, o tempo é longo, mas a gente manteve foco no plano, sabe? Acho que isso é importante. Teve um plano de branding, teve um planejamento estratégico, o foco estava ali, o alvo estava desenhado e a gente foi em direção a ele. É claro que tem revisão de plano todo ano, né? Tem revisão de pé todo ano, mas a rota foi traçada e a gente se manteve firme nela, e a gente colhe os frutos dela. Então, enfim, eu já falei sobre isso, mas é para fechar minha fala. A Interbrand sempre faz esse valuation das marcas e faz esse relatório de marcas mais valiosas, e no último trouxe essa fala que eu gosto muito, que eles olharam para os últimos 25 anos, porque fez 25 anos do relatório ano passado, e buscaram o que há de comum entre as marcas mais valiosas. E o que eles entendem é que as companhias que tiveram mais sucesso nesse ranking, elas enxergam a marca como um gerador de resultado e não como um centro de custo. Marketing tem que ser visto como um gerador de resultado e não como um centro de custo da instituição de ensino. Marketing é estratégia de negócio, marketing tem que dar as mãos para o planejamento estratégico, se não for uma área só, e precisa ser compreendido como um gerador de receita, um gerador de resultado. Essa acho que é o fechamento da minha fala, e eu acho que esse é o grande privilégio que eu tive de estar numa instituição que olha dessa forma, e é por isso que os resultados aconteceram. Obrigada, gente. Muito bom, Cristina. Olha, você mostrou aí, em Caramba! resumo, mais alunos, um NPS enorme, que eu acho que é o sonho de todo gestor de marketing, com um custo menor, com certeza o seu custo está maior porque você tem muitos outros produtos. E eu acho que a gente vive um momento muito parecido agora. A Fernanda Damas comentou aqui no chat, assim, excelente visão das tendências de 2017. Então, acho que você fez um fechamento com o que a gente tinha lá e o que a gente tem hoje. E não Tá muito significa que bacana. hoje a gente não tenha novas visões, né? Novas visões de outras coisas que são faladas e que impactam o ensino superior, e que a gente fica muito em dúvida se aposta nessas coisas ou não. Só para puxar uma que aconteceu agora esse mês, a gente teve uma empresa canadense que substituiu 90% das pessoas porque disse assim, não, a inteligência artificial resolve. E a gente já ouviu aqui no meio educacional, não, os tutores vão ser todos máquinas, a gente não vai mais precisar de pessoas e está tudo resolvido. Será? Né? Será que essa fala do mercado é uma fala que a gente deve trazer para dentro e fazer esse exercício de médio prazo? Será que a gente está capacitando as nossas pessoas para chegar nesse nível de entrega e de excelência para pensar a respeito das coisas que são ditas? Então, acho que realmente, como todos aqui colocaram, uma excelente aula de como se questionar as coisas que são ditas dentro do lugar que devia estar discutindo essas coisas na sociedade, que é a instituição de ensino. Muito bom. Ok, mas agora, não, agora chega de babação, agora eu quero pergunta difícil, tá? Então, Cibele, prepara uma pergunta difícil para a Cristina, olha que tem no QIA, se não for muito difícil, faz uma mais difícil,
tá? Porque ela navegou, gente. Foi só luxo, 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 luxo. Não, vamos fazer uma pergunta difícil para ela. Enquanto você pensa a pergunta, para a Cristina poder responder, eu vou mostrar aqui a programação da roupa para a semana que vem e em seguida a Sibeli vai espremer ali a Cristina. Galera, semana que vem o webinar da roupa aqui é exatamente sobre a guerra de preços no ensino superior. Nós vamos trabalhar aqui qual é o limite para a guerra de preço. O presencial caiu 33% em valor real da mensalidade nos últimos anos. A EAD caiu 55% de valor real nos últimos anos. Onde que isso vai parar? Tem limite? Como escapar da guerra de preço? A Cristina mostrou, mas muita gente está prisioneiro da guerra de preço. Quem que vai discutir com você? O reitor da Uniso de Sorocaba, que é o Rogério Profeta, o superintendente de operações da UBEC, que é o Luiz Córdoba, e o Paulo Prestes, nosso colega na roupa. Quarta-feira que vem, 3 da tarde. Essa bateria de webinars tem o apoio da Liceu, que é uma ferramenta, é o melhor sistema acadêmico hoje em operação nas IES, tem mais de 400 IES no Brasil, e você pode falar com o Fábio Cesp, está o contato dele aqui no chat, para você saber como é que funciona o Liceu. Nós também temos o apoio da D2L. A D2L é uma ferramenta de e-learning, que é o Brightspace, e ela está no mundo inteiro e no Brasil, preço em reais. Você consegue operar um LMS de classe mundial pagando em reais. Entra no contato aqui, você vai falar na D2L para você tirar essa dúvida de como operar. Também fala com o Diogo Fonseca na Princípia, que é uma fintech especializada em garantia de recebíveis e gestão financeira completa. Tá o contato dele aqui no chat para você. E também está aqui o Marco Aurélio, da Ficou Fácil, que é a nova onda de crédito estudantil no Brasil, muito tranquilo de operar, totalmente online. Agora, em março, em Foz do Iguaçu, etapa presencial do Prodese, que é um programa de formação de executivos. Agora é etapa ensino, agenda, pré-autorização, vai para Foz do Iguaçu com imersão completa em 3 dias agora. A Sibeli representa aqui a nossa consultoria de marketing e estratégias. Ela e a Gidel respondem por essa área na roupa. Você pode fazer o contato com a roupa para você turbinar a sua construção de marca, o seu branding, o seu portfólio de produtos, a sua identidade e entender qual é o aspiracional que está no seu entorno e qual que é o teu posicionamento ali dentro ou na EAD para todo o Brasil. E também nós temos o Daniel Quintana Sperbe agora na roupa com a gente com uma consultoria de estratégia digital. Eu terminei de fazer esse comentário aqui, vou passar para a Sibeli. Sibeli, espreme a Cristina. Tá? Eu digo para todo mundo aqui, eu estou num prédio que vai ter agora às 16 horas uma evacuação de bombeiro, é uma simulação de incêndio. Tá? Então, na hora que tocar a sirene, eu saio e a Sibeli vai fazer o encerramento do webinar com a Cristina. Cristina, milhões de beijos para você, para toda a comunidade humanista. Tá? Assim, que orgulho e que obrigado deles terem autorizado de você participar com a gente. Então, na próxima reunião de boa, de você falar, o pessoal da roupa agradeceu vocês terem cedido, né, terem tido a confiança de eu ir lá apresentar o webinar. E você fala para eles, então, não sei o número exato aqui, mas vai ter dado quase 400 pessoas. Aí você põe na mesa como quem não quer nada, tá? Tipo assim, foi legal, 400 inscritos, tá? Eu é que Sibeli, agradeço. Vamos lá. Obrigada. Sibeli, vai lá, toca aí. Eu quero um print de vocês sorrindo, 3, 2, 1, já. Aí. De lindas. Vai lá, Sibeli, contigo. Cristina, eu vou fazer a primeira pergunta da Fernanda aqui. Se vocês contrataram uma agência para o processo de branding ou fizeram tudo sozinhos? Contratamos várias empresas nesse processo que eu contei para vocês. A gente não é assim daqueles que contrata empresa para tudo, tá? Acho que todos os acadêmicos têm um pouco essa resistência de, mas a gente tem professores de marketing aqui, por que que a gente precisa buscar uma consultoria de marketing? Porque quem está olhando de fora enxerga coisas que quem está olhando de dentro não enxerga. Então a gente tem essa miopia de enxergar muito bem o que está perto, as pessoas de dentro são enviesadas. Então, tanto o planejamento estratégico tem consultoria, quanto o projeto de branding teve consultoria. E nós trabalhamos com agência hoje. Eu não faço tudo internamente. Eu tenho uma agência que me apoia na operação de todas as campanhas e de toda a comunicação. Assim. Eu gosto da ideia de buscar ajuda de fora para oxigenar, sabe? Teve uma vez um profissional de marketing que eu busquei um conselho. Eu falei, será que eu contrato uma agência ou será que eu faço uma house interna?
Na época eu trabalhava com meu pai, a gente tinha uma indústria. Ele falou assim: qual que é o teu negócio? Eu falei: meu negócio é fazer tinta. Ele falou: então vai fazer tinta e deixa a publicidade para quem tem como negócio fazer publicidade. Isso ficou na minha cabeça uma coisa importante. Assim, nós somos muito bons em fazer educação, não necessariamente nas outras temáticas. Vai lá. Perfeito. O Adriano Albano pergunta: ele percebeu que na sua tabela lá do NPS da pós-graduação digital não teve uma oscilação tão boa quanto os outros produtos. E ele pergunta se a PUC encontrou o seu caminho no digital. Discutimos isso hoje, Adriano. O modelo dessa pós-PUC digital é um modelo ancorado em pessoas de referência, além dos professores da PUC. E lá no lançamento ele era bastante inovador. De lá para cá o mercado desse modelo saturou bastante. Então a gente tem olhado para isso como um desafio de entender como é que a gente supera a expectativa desse estudante. A gente já tem algumas desconfianças. Uma delas, acho que é um dos nossos pontos de dor, é um ponto de dor do EAD que tem aula gravada, que a aula começa a ficar obsoleta, a gente precisa regravar com mais velocidade. Então, algumas aulas que foram gravadas, aqui estou abrindo a cozinha mesmo, tá? Mas algumas aulas que foram gravadas, por exemplo, na pandemia, quando o profissional de referência falava algo sobre a pandemia, se essa aula ainda está no ar hoje, o estudante vai reclamar imediatamente. Então, tem um pouco disso. Tem um pouco do mercado não ver mais esse movimento uau de ter essa aula com esse especialista, que antes era muito inovador. Mas a gente tem um NPS bom, mas é um desafio do ano aqui agora, é o NPS da digital. O Adriano está avaliando bem, acostumado a fazer isso, né, É Adriano isso. Albano? E falar nisso, já vou responder o Thiago, que está perguntando se a gravação vai ficar disponível. Sim, fica disponível no site da Roper. Pessoal, se mais alguém tiver perguntas, pode perguntar aqui e apertar direto no QIA. Tem mais uma pergunta aqui da Diana Bezerra da Silva. O que foi mais desafiador? Foi convencer a reitoria? Você sabe que tem uma mudança incrível. Eu acho que todo mundo está falando de centralidade do cliente. Quando eu entrei na diretoria, a reitoria aprovava a campanha ainda. Então, as campanhas iam para a reitoria opinava. E quando a gente começou a falar em centralidade no cliente, eu falei, gente, mas ninguém aqui é cliente. Então, putz, a nossa opinião, a minha opinião, ela é quase irrelevante. Ok, como especialista, mas não como cliente. Eu combino com a agência e a gente só coloca a campanha na rua depois de validada pelo público-alvo. Se você pegar os milhões que a gente gasta em campanha, o que são 30 mil reais a mais numa campanha, numa pesquisa? E aí a gente não coloca nunca campanha na rua antes de fazer pesquisa. E aí eu mostrei isso para a reitoria, eu falei, ó, o público já gostou. Comecei a mostrar isso para os professores, o público já gostou. E isso foi acomodando dessa maneira que, sim, ok, é para o público, mas o maior desafio não é a reitoria, são os professores, sem dúvida. Eu ouvi inúmeras críticas e a menina do marketing enlouqueceu. Isso não representa a gente, isso não representa a instituição. Então, o professor tem um senso de pertença muito grande na educação, e tá certo. E aí, acho que a maior dificuldade de convencimento foi de corpo docente, e não de reitoria. Acho que também sou privilegiada nesse aspecto. Bom, o Josué pergunta quais as estratégias para fortalecer a reputação, como atributo percebido pelo público. A gente olha bastante para ranking. A gente não vive pelo ranking na nossa estratégia, mas a gente se importa muito em estar bem nos rankings. Então, por exemplo, a gente tem um stricto sensu bem pequeno e a gente vê que o número de alunos de mestrado e doutorado favorece muito, vocês sabem disso. Então, a gente fica sempre no limite do que o dinheiro consegue, porque stricto sensu custa caro, mas a gente quer crescer stricto. A gente sabe que crescer stricto nos colocaria em rankings melhores. A gente tem um trabalho de imprensa bem, bem sério. Bastante gente envolvida. Temos hoje duas pessoas internas e uma agência com 5 pessoas nos ajudando a gerar muito volume e muita qualidade de matéria na imprensa. Isso também ajuda a reputação. A gente cuida, Reclame Aqui, a gente começou a cuidar agora, Google, essas coisas de presença digital. A gente monitora via software o que as pessoas falam sobre nós nas redes sociais para tentar olhar para isso. Então, e reputação é um conjunto de tudo, né? Mas acho que essencialmente a gente cuida bastante de ranking de imprensa como alavancas importantes aqui de reputação.
A Luciana fez uma pergunta: quanto tempo levou todo o processo, desde a contratação das consultorias até a entrega final? Acho que começou em 2017, imagino que não vai acabar, né? A Mas gente começou um você ciclo novo respondeu. agora, né? A gente acabou de contratar o novo ciclo Planejamento Estratégico 2630. Eu falei hoje com um amigo aqui que eu estou começando um novo projeto de branding, porque agora a nossa presença digital precisa ser repensada, a forma como a gente comunica, como a gente interage. Mas, assim, de um a um, a revisão de planejamento estratégico normalmente demora 7 ou 8 meses de construção. Então, entre a gente começar a olhar para o mercado e a gente fechar o documento planejamento estratégico, demora esse período. O projeto de branding foi um pouquinho mais demorado, se não me engano, do começo ao fim chegou perto de um ano. E aí a execução é contínua, assim, né? Isso foi mais ou menos esse tempo. A Amanda pergunta: com quanto tempo antes você inicia a campanha de captação de alunos para dar tempo de realizar essa pesquisa com o público? A gente brifa a agência, estou olhando graduação verão, tá? Que é o mais comum de todo mundo. A gente brifa a agência em agosto, em maio, junho. A agência nos apresenta em agosto e a gente testa e ajusta tudo em setembro e a gente coloca no ar mais ou menos outubro. Se tudo correr bem, esse é o cronograma. Marcos está perguntando aqui: como é que a gente adapta um polo EAD em que o parceiro tem só um percentual de repasse, os recursos são mais baixos, mas a lógica de brand da marca na região é bem parecida? Marcos, tá aí um tombo que a gente levou, tá? Quando a gente começou no EAD, a gente abriu diferentes polos. Sempre foi Paraná, nossa expectativa de atuação na graduação EAD, e a gente não conseguiu. Mas a gente tinha polos próprios. A gente nunca teve polo parceiro e a gente já fechou os nossos polos há um certo tempo. Então a gente manteve só onde a gente tem campus. Aqui foi um lugar que a gente não conseguiu entender, ou porque o nosso jeito de operar, o nosso posicionamento não é esse, sabe? Então a gente não conseguiu. Aqui, para onde eu sempre achei que a gente deveria olhar, para franquias. Franquias têm um modelo de construção e posicionamento de marca muito forte, e as franquias são com parceiros. Então, não para a operação de franquia, porque eu desconheço completamente isso, mas para a gestão de marca, eu acho que varejo de franchising tem muito a ensinar ao EAD. Como é que você mantém a experiência do ponto de venda? Você pode entrar em algumas franquias, você entra no mundo inteiro, a experiência é a mesma. E o dono não é o mesmo. Então, eu olharia para franchising para aprender, sabe? Muito bom. Mas eu não sei te dar E opinião. estamos indo aqui para o final. O Fábio ainda pergunta: a estratégia offline se ainda está presente? Ele também Sim, perguntou qual o super. percentual, mas não dá para abrir todo o plano, né, Fábio? Vamos ver onde é que a Cristina É, consegue mas sabe que eu acho que ainda vai responder. crescer o offline? Eu acho que tudo é um pêndulo, né? Mas a gente faz TV, TV, tanto TV aberta quanto TV digital. A gente faz muito evento, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Planeta PUC, a gente faz sim, tá? Out of Home. A gente continua fazendo é, painel outdoor, a gente faz mídia, esses MUBI, mobiliário urbano digital. A gente faz uma coisa que tem se mostrado boa, especialmente para alguns produtos, é blitz com rádio em frente de colégio. Então, esse é algo que eu vou crescer esse ano, já contando aqui, mas a gente vai fazer muito mais blitz em colégios com rádios. E eu acredito muito que a gente precisa retornar à experiência. Ano passado e esse ano a gente retornou o banho de lama. Quando a gente divulga a lista de aprovados, a gente coloca um trio elétrico no estacionamento da PUC, cava um buraco no chão, enche de água, e os estudantes vêm, a gente joga jornal com a lista de aprovados de cima do trio elétrico, os estudantes vêm com família comemorar que foram aprovados na PUC e se jogam num buraco de lama. É lindo, é emocionante, é de arrepiar. E é uma experiência emocional que fica marcada na vida desse estudante e que ele não tem em outras. Então, eu aposto no crescimento dessas experiências emocionais dentro da jornada de vendas, sabe? Muito bom. Deixa eu ver, vou fazer uma última pergunta aqui, então. Como as inovações foram percebidas pelos alunos já matriculados, pensando em retenção? Vocês fazem avaliação posterior no sentido de retornar as mudanças mais radicais para os cursos e os cursos que tendem a ser mais conservadores? Eu vou contar um caso. Quando eu era coordenadora de curso, em 2017, a gente fez a mudança de todas as matrizes. 100% das matrizes da PUC mudaram.
e teve aluno que pediu para recomeçar, que travou e pediu para recomeçar porque viu que era muito mais legal. Mas a gente não teve um descontentamento geral, a gente não tem esse sentimento ruim dos estudantes. Eu acho que todo mundo foi ficando orgulhoso do que a PUC estava construindo, sabe? Teve gente que falou, eu queria participar, queria que a minha formatura tivesse sido assim, queria que na minha época tivesse sido assim, não como uma crítica, mas como uma nostalgia boa do que não viveu, sabe? Então a gente não teve essa rejeição, assim, graças a Deus. Que bom. Cristina, agradeço demais sua participação. Tivemos uma participação bem ativa aqui de todas as pessoas com perguntas. Muito obrigada. Vocês vão ter acesso ao material que a Cristina disponibilizou e a gravação no site da Roper. Boa tarde a todos e até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. Obrigada, Vou te deixar aí para pessoal. o tchau final. Obrigada a todo mundo por estar aqui até agora e obrigada pela interação de todos. De novo, eu vou fechar dizendo que eu estou sendo porta-voz de muitas pessoas aqui, muitas áreas, mas é uma alegria para a PUC poder, em alguma medida, contribuir com o mercado de alguma forma. Então, entendam que essa é uma porta aberta. A gente gosta de trocar experiência, a gente gosta de trocar e a gente gosta de aprender muito com as outras instituições também. Então, e aí, muito obrigada, Roper, pelo espaço. A Roper é essa potência que desenvolve o mercado de educação. E é uma alegria estar aqui compartilhando, contando e construindo em conjunto com vocês. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, obrigada. Tchau, pessoal. Um Tchau, abraço. gente.